Eu sou o Gustavo e hoje é dia 6 de abril de 2021 e eu vivenciei o Past Challenge. Com algumas dificuldades no meio do caminho, mas no final deu tudo certo, passando por alguns momentos ruins, tentando colher coisas boas e entender eles também ao mesmo tempo. No começo, eu enxergava o corpo assim como a maioria da turma como uma máquina, uma morada, e então apareceram questionamentos sobre corpo e alma, e surgem muitas dúvidas e poucas respostas, e ainda menos certeza. Bom, vamos falar um pouco sobre corpo, mente e alma a partir de alguns filósofos. Nietzsche vem com a ideia de que buscamos o ideal, que é impossível de alcançar, geralmente visando o futuro. Para ele, isso era o niilismo. Spinoza defende o corpo e a mente como sendo um só, como se o que afeta o corpo sendo algo positivo leva a mente a agir de acordo, e vice-versa. Foucault defende a ideia de corpos dóceis, pessoas criadas para aprender e desempenhar de acordo com o que seria aceitável para um convívio social, chegando a uma padronização onde instituições exercem a vontade sobre o indivíduo. Kant traz a busca da ética, criticando o dualismo entre razão e experiência, mostrando a ideia de que algo funciona para um e para outro não, que diversos fatores atuam na construção de algo e nem sempre é preto no branco. Eu acho interessante a ideia deles, não vou dizer que uma é mais correta que a outra, mas eu gosto de uni-las. Por exemplo, o pensamento de união de Kant, o super-homem de Nietzsche, o indivíduo como poder de Foucault e os afetos de Spinoza. Para mim, eu consigo entender eles de modo complementar. É normal que venham à tona sentimentos positivos e negativos todos os dias, seja de raiva, insegurança, estresse, nervosismo, angústia, e com isso vem a desmotivação. Mas e aí, o que podemos fazer para aliviar essas emoções? Para nos sentirmos mais felizes, alegres, confiantes e bem com nós mesmos? Essa é uma pergunta que não existe uma resposta certa ou uma fórmula mágica. É individual e às vezes difícil de entender. Eu acredito que hobbies, de modo geral, nos ajudam muito a passar por momentos difíceis, visto que são formas de externar os sentimentos, seja como for, dançando, pintando, correndo, jogando. Acho que podemos associar os hobbies como a ligação corpo e mente e podem nos ajudar a aceitar quem somos e evoluir. Desde pequeno sou bem tranquilo em relação a basicamente tudo. Tinham dias em que eu sentava com meus avós no sofá e ficava lá sentado por horas. Entrei cedo na natação e o professor sempre gostava de dar ênfase na respiração, e eu fui aprendendo a melhorar a minha. Há cerca de 2 anos eu encontrei a própria monja Coen no YouTube e estava interessado na filosofia budista. Me sentia perdido, afastado da igreja que eu geralmente ia, e a partir da meditação eu consegui sentir paz, tranquilidade e entrei em harmonia novamente comigo mesmo. Hoje parece que está cada vez se tornando mais um estilo de vida. O momento de parar, ouvir e sentir, eu fiz na piscina, lugar onde eu me sinto bem e relaxado. E foi uma sensação muito boa. No começo eu abri o olho porque dava a sensação de estar sendo observado, mas depois eu entendi a experiência e consegui escutar o portão, os pássaros, o jumento que o vizinho tem em casa, o som dos ventos balançando os galhos das árvores e também senti o movimento da água. Uma coisa nova que eu experimentei foi o Pilates. Minha mãe já havia me convidado para fazer com ela, mas eu nunca fui. Acabei enrolando dias para fazer esse desafio do Past Challenge e acabei gostando da aula quando eu fiz. Coloquei a toalha de banho no chão para simular o tapete e realizei. Me senti muito bem e com vontade de fazer outra vez. Além de conhecer uma atividade nova que eu posso fazer em casa e dentro das minhas limitações, já que eu estou precisando de alongamento e tenho condromalácia patelar e bursite. Na pandemia, também estou aprendendo a pintar e desenhar. Coloquei até alguns exemplos de pintura que eu acabei fazendo para o desafio. Músicas são ótimas para realçar nossas emoções, ajudam a ditar o ritmo como fazemos as coisas. Para arrumar o quarto, geralmente eu escuto algo mais tranquilo, e para limpar o quintal eu costumo escutar músicas mais agitadas. Elas fazem com que não seja algo chato e monótono. Do Merleau-Ponty eu entendi bastante, eu acho, né? A ideia de coexistência, né? De uma coisa depender da outra pra gente sentir, da gente ver e ser visto, né? Como se fosse a lei de Newton de ação e reação, que sempre para uma ação tem uma reação e a gente consegue vivenciar tudo junto ao mesmo tempo e sentir também.
E nesse Past Challenge eu acho que você se inspirou bastante no Conti, no que diz a respeito da gente, do jeito que o processo é feito, como se fosse uma forma natural de quando a gente aprende as coisas. Que primeiro vem a percepção, depois, né, do trabalho, depois a gente fez a experiência prática para depois pesquisar e entender o porquê que a gente estava fazendo aquilo e entender os motivos da tarefa. Também fiz um poema que diz assim: em relação ao seu visual, lembre-se, sentir-se bem é fundamental. E se trata de não falar apenas de saúde física, mas também da mental. E o que é correto, afinal? Por que o mundo não aceita a vontade individual? Parece que precisamos de aprovação mundial, e nada disso vai importar no final. Acredito que devemos ir atrás de sermos saudáveis, buscando formas viáveis de tornar os momentos agradáveis. E para finalizar, tem uma frase que eu já vi na internet algumas vezes e eu acho bem interessante que diz: nós somos artistas da vida, e a história é da cor que nós pintamos. Esse é um formato de trabalho que eu nunca tinha feito, mas assim como a ideia que eu tentei passar, né, de que em momentos ruins a gente consegue tirar coisas boas e que a gente tem que saber passar, ou pelo menos tentar passar de uma forma benéfica, né? Pelos momentos ruins, tentando entender, buscar o caminho, ver que nem tudo é ruim, que dentro das coisas ruins tem coisa boa. Eu posso dar o exemplo do que aconteceu comigo de eu acabei ficando gripado e ficou ruim para fazer o Pilates. Eu fiquei, né, enrolando para fazer para melhorar, acabei fazendo e gostei. E foi um momento de reflexão também na hora que eu fui fazer a pintura. Porque como tá tudo fechado em lockdown, né? Eu não tinha como comprar nem a folha para passar a tinta, que eu uso tinta acrílica, e nem as telas, né? Tá tudo fechado. E eu pensando o que eu podia fazer, acabei pegando um pedaço de papelão, né, que tinha do filtro do coador do café e usei ele. E a própria folha que eu usei por baixo acabou virando molde pro poema. Então é isso. Às vezes nos momentos de dificuldade aparecem criatividade e a gente consegue aprender e evoluir.